aqui Paulo Rogério Pinheiro, ele que hoje registrou a chapa Ailê Pinheiro para concorrer à eleição do Conselho Deliberativo. Paulo Rogério Pinheiro, aqui na Serrinha. O Goiás desistiria na classificação? Vamos lá, em 2 horas e 15 segundos de entrevista, vocês pegaram 20 segundos da minha fala. Falei tanta coisa séria, importante. Vamos lá. Existe uma lei geral de esporte. Quem paga as contas é o presidente. Aí, bem, eu não tenho cargo de gestão. Eu não posso indicar o que eles vão jogar, o que eles não vão jogar. A Sul-Americana, até pouco tempo atrás, era 100% paga, custeada para a Conembol. Agora não é nada mais. Ao torno foi quase mais de 10 milhões de prejuízo, fora o prejuízo técnico que nós tivemos, de ter que viajar para uma Colômbia e jogar 2 dias depois. Então, gente, você tem que entender que eu posso falar aqui só coisas boas. Tudo que a torcida quer ouvir, que a imprensa quer ouvir, e deixar um próximo presidente na corda bamba. O Goiás só vai se for disputar o Sul-Americano em 2027. Não vai ser agora. O Paulo Rogério, como presidente do Conselho, não tem poder de decisão sobre isso, não tem gestão. É do próximo presidente. Se pedir opinião, olhe os números de 2023. Ele toma uma decisão, pode a Conebol mudar a regra. Entendeu? Mas é uma competição muito desgastante. Só numa viagem igual para a Colômbia, você gastou com viagem 1.800.000. Se vocês pegarem o balanço de 22 e 23 do Goiás, teve um aumento de 810% nas despesas de viagem. É uma competição complicada, entendeu? E outra, agora eu tendo só o brasileiro sul-americano, jogo tranquilamente, jogo para ser campeão, logicamente que sim. Agora com 5 competições no ano, nesse calendário apertado, no segundo semestre, você tem tendo 1.050 atletas em condições de jogo. Isso o Goiás nunca vai dar conta de ter. O Goiás não tem verba para isso. Então fizeram muito sensacionalismo numa pequena fala minha, tirando do contexto que eu falei. Então, repetindo o contexto. É uma competição deficitária, tecnicamente, é uma competição deficitária financeiramente, não sou só eu que falo. Petralha falou, o Watson falou, vários outros presidentes falam isso, entendeu? E a questão de jogar ou não, o presidente da época vai decidir. O Paulo Rogério não tem poder de decisão como presidente do Conselho. Goiânia. A Série B nesses moldes com o Goiás ganhando tão pouco de televisão, uma Copa Verde, não são deficitárias também? Sim, mas eu sempre fui crítico ao Campeonato Goiano. E agora, se a promessa do novo presidente da CBF for cumprida, ter 8 a 10 datas somente de Campeonato Goiano, no máximo 12, como é que vai fazer? O Goiás vai ter já com o Sub-20. Os times que já na Série A e B vão ter já com o Sub-20. Nós não vimos ainda. O Goiano é deficitário, mas é uma competição regional que a gente acaba querendo ganhar. Ainda mais o Goiás tem muitos anos que não ganha, passa a ser interessante de ganhar. A Copa Verde, todas as que eu entrei para o Sub-20 poder jogar. Mas acabou com o advento de nós temos que ganhar a Copa Verde para poder ir para a Copa do Brasil, acabou tornando-se interessante. E a Copa Verde, nada, já nos dá a premiação da 3ª fase. Você já pega 2 fases, 2 viagens a menos, o dia de 2 fases no início da competição. Então ela tem um valor. O Goiano tem um valor histórico. A Copa Verde, se fosse no modo antigo, de antigamente, iguais tendo data para jogar, agora jogando 3 vezes na semana, passa a ser desumano. A Copa do Brasil se estende muito até o final do ano. Em 2010 não era tão longa a Copa do Brasil, quando o Goiás foi vice-campeão. Então são coisas que vêm acontecendo. Eu sei o que eu paguei, o sufoco que foi fazer a Copa Verde. Agora, volto a repetir, gente. Eu fiz um contexto disso igual eu estou fazendo agora. Pessoas pegaram parte da minha fala e fizeram uma crise numa entrevista num podcast de 2 horas. Onde tem coisas muito mais importantes. Agora, quero ver se alguém falasse, mas aí tem que pagar, deu 10 milhões de prejuízo, não tem dinheiro para pagar os impostos, o salário em dia. O CPF do presidente que está aí o patrimônio dele que está em jogo. Para quem conhece a Lei Geral de Esporte, não conhece, vai estudar um pouquinho a Lei Geral de Esporte, sabe o que eu estou falando. Ela foi promulgada ano passado e ela é muito rude, muito dura com os dirigentes. Muito mais do que a Lei do Profut e a Lei Pelé. Então, eu fiz uma explanação sincera. Agora, eu não tenho esse poder para decidir. O próximo presidente decide, olha os números, se tiver dinheiro em caixa sobrando. Agora, se eu tiver 1 bilhão em caixa, se eu tiver 50 atletas que são de jogo, eu vou jogar até torneio amador, se puder jogar, ou não vou jogar. Tem que jogar e ganhar. Que não é o nosso caso agora. Se você vê no Sub-20, que é o Sub-20, a gente está jogando alguns jogos do Goianão, do Sub-20, com a equipe Sub-17, para dar prioridade ao brasileiro, para ir para a Série A. Como é que faz? Tudo é assim, depende muito do seu elenco e do dia que você vai ter disponível. Rogério, primeiro passo era você querer ser candidato à presidência do Conselho. O segundo passo foi dado agora, as 250 assinaturas. O próximo passo,
qual será o próximo passo? Você sendo eleito presidente do Conselho a partir do mês de junho, existem mudanças? Você vai continuar alguma coisa? O que o novo presidente do Conselho Deliberativo vai fazer pelo Goiás? Primeiro ato é voltar para o Conselho, isso era estatutário. Agora não é estatutário. Reuniu o presidente do Conselho de Administração, reuniu o Leonardo Pacheco, o diretor executivo, e baixar uma portaria em consenso, voltando todos os poderes dos associados em geral, todos os associados e conselheiros, para o Conselho Deliberativo, para a presidência do Conselho Deliberativo. Eu acho que eles são muito judiados, eu concordo com as reclamações deles. Você vê o espaço VIP daquele vazio, primeiro que é muito ruim para o jogo, pessoas apertadas nas cadeiras e o espaço vazio. Ali a ideia é pegar aquilo ali para os convidados, os sócios proprietários e conselheiros, é assumir aquele bar, o Conselho Deliberativo assumir aquele bar e botar a preço de custo, sem lucro, para trazer de volta a família para o clube, para aquele lugar. Os conselheiros, muitos conselheiros dos Jogos da Noite vão querer ir para lá também, que lá é um lugar muito bom de ver jogo, melhor do que a tribuna do Conselho. Eu tenho, já tenho uma firme ideia, fixa ideia de usar a verba do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo tem uma verba boa no banco, que é das mensalidades dos sócios, que é fazer o terceiro bloco da Casa do Atleta. A Casa do Atleta está pequena hoje. Foi colocado beliches, e meu pai nunca aceitaria esses beliches lá. Então nós queremos acabar com esses beliches, fazer um novo bloco para mais 26 atletas, acho que 26, 28 atletas nesse bloco, com dinheiro do Conselho Deliberativo, e fazer aqui no Goiás um local para que o sócio proprietário, o associado e o conselheiro seja ouvido, alguém que resolva seus problemas, alguém que fale somente com eles. Hoje nós temos secretaria-geral que atende todo o clube, e muitos conselheiros, muitos associados me criticam muito isso, que não consegui falar no clube. Eles vão ter uma sala bem arrumada, eles vão ter uma pessoa exclusiva para eles, que eles pedem cortesias, querem trazer um parente que está de fora de Goiânia, só num jogo, quer levar 2 parentes, e aí já fala não para ele. Vamos ver, às vezes cabe, tendo espaço VIP para isso, nós teremos isso aí. Temos um novo conceito, e aí sim, é o Conselho Deliberativo, na pessoa do presidente, desculpa gente, um mosquitinho aqui, o presidente está, isso é chato, estará mais presente no dia a dia do clube. Como? Na cobrança. O que eu posso fazer o presidente do conselho é cobrar e cobrar. Nós temos muita gente ganhando dinheiro no clube hoje. Eu sempre defendi a profissionalização. Desses profissionais tem que fazer o clube girar, como está girando hoje. Hoje a gente está com o clube todo mundo trabalhando. O Leonardo, ele é mais discreto, pouco aparece, mas trabalha muito. Você tem a Jéssica que dispensa comentários. Chegou o Fábio agora, o novo gestor, novo diretor administrativo financeiro. Você tem o Piscinim dos esportes olímpicos. Então hoje eles estão ganhando dinheiro, são salariados e que tem que dar conta do recado. Se o Nagovia achar que eles não estão dando conta, sim, vou chamar eles na conversa lá na HP, na minha sala, expor onde é que eu acho que está errado, para ver se eles resolvem juntamente com o pessoal do Conselho de Administração também. Paulo, da minha parte, são 3 numa só? Só 3 numa só, da minha parte para te liberar. A primeira, você assumindo a presidência do Conselho. Alterações do estatuto, acredito que você vai propor. Existe a chance de voltarmos a ter no Goiás a figura do presidente executivo? A primeira pergunta. A segunda pergunta, nesse conselho, nessa chapa registrada hoje, quantos sócios, quantos conselheiros são novidades? 250. Houve uma reformulação de quantos nomes nessa nova chapa do conselho? E a terceira, com você sendo presidente, Paulo, aquela questão que a torcida estava órfã de um cara para representar o Goiás no microfone, falar pelo Goiás no microfone, o cara do sangue verde. O Goiás volta a ter essa figura, o cara que vai representar o Goiás no microfone, consequentemente perante ao torcedor? Vamos na terceira primeiro. André, tem muita gente para falar, mas as pessoas não falam. Por que eu não dei entrevista nesses meses que eu estava aqui dentro? Porque eu era um conselheiro e acaba gerando mal-estar dentro do clube, junto com muita gente. Eu vou cobrar que eles falem, que eles defendam a instituição Goiás. Nós vemos que o futebol, que nem falava o Andrino, nós vemos que na parte estrutural, na parte de patrimônio, você tem o Pacheco, que tem que falar. E na parte institucional você já tem o Haroldo. Assim, onde eles falarem, alguém tem que falar. E aí o Paulo Rogério vai falar. A partir do momento que alguém atacar institucionalmente Goiás de uma forma, eu vou atropelar todo mundo. Eles podem falar, mas eu também vou falar que estão atacando a instituição Goiás. Aí cabe ao presidente do conselho defender de cara já. Sim, vai falar. Essa passividade que o Goiás teve no 24 e teve 25, não vai acontecer mais.
Entendeu? Isso eu falo mesmo com a imprensa. Hoje o Goiás é muito atacado. A imprensa, às vezes, de coisas inventa uma notícia que não é verdade e começa a debater e atacar os dirigentes. Eu vou ter até que gostar muito de entrar ao vivo. Que eu gosto de falar na cara. Entendeu? Que para parar com essas mentiraiadas. Vocês estão lembrados dos meus 5 minutos de prosa com o presidente? Quem sabe eu não volto com ele também? Só que eu vou vice-presidente, presidente do conselho. Foi um sucesso e ali eu desmascarava todo mundo. De repente eu posso fazer isso também lá dentro. Também tirando os comentários, onde houve as ameaças, entendeu? Como também os conselheiros, um conselheiro deu uma ideia, eu adorei, em fazer um canal direto com os conselheiros, comigo com os conselheiros direto, e aí eu resolvi fazer 2 canais, um com os conselheiros e outro com os associados. Não quer saber se é oposição, se gosta ou não gosta de mim, mas será um canal direto para mostrar o que está acontecendo com o clube. Então, André, primeiro passo é esse, é o que tem que falar. Do jeito que Goiás está hoje, não funciona. A torcida está louca para alguém falar. Igual eu falei lá, quando logo que eu apareci de volta naquele jogo do Flamengo da base, tanto estava carente, foi no jogo do Sub-20. Entendeu? E ali realmente começou a virada do Goiás. Ali eu dei a ajuda que o Mancini e o Andrino precisavam para acalmar o ambiente e quase deu certo, faltou um ponto. Tudo mais. A penúltima era... A questão das novidades, nova chapa, com relação a sócios, conselheiros. Assim, em torno de 70 conselheiros, 80 conselheiros novos. Deu uma revigorada muito grande. Veio acho que 12 ou 14 que eram oposição a mim, foram oposição em 23, em 22 do Edmin, foram oposição em 23, hoje estão aqui comigo. Um grego está aqui comigo, um grego já era amigo meu, mas estava do lado de lá. Hoje o grego entendeu a minha postura. O grego hoje é a pessoa que vai acrescentar muito ao Goiás. Eu converso muito com ele lá no condomínio, eu moro no mesmo condomínio. A gente joga o beach tennis junto de vez em quando, e aí tem a resenha no final de conversa. O grego é uma pessoa importante nessa reformulação do Goiás. Então a gente acaba que tinha que fazer essa reformulação. Entendeu? Hoje, você tem ideia, hoje dos 195 conselheiros aptos, que podem votar hoje, quase 100% estão aptos. Isso é uma coisa já diferente, entendeu, André? Então essa mudança, essa lutar foi boa. E a figura do presidente executivo poderá voltar? Ah, sim. O estatuto, o organograma, André, eu quero manter. Porque a gente precisa do tal do compliance de banco. E a própria LFU exige o compliance agora dos clubes internos dele. Então, a gente tem que ter a figura do organograma. Mas aí, o Conselho de Administração é um nome ruim. Funciona nas empresas, mas no Goiás, no futebol, o povo não entende isso. Talvez até mesmo o Haroldo não entendeu isso. Que ele é o Paulo Rogério, hoje é o Haroldo. É a figura do Haroldo. Eu penso em voltar na nomenclatura presidente executivo e 4 vice-presidentes, pegando as áreas jurídicas, que tem tudo de novo. Por quê? Considera se você dá o cargo de presidente executivo, pesa para a pessoa, vai ser presidente executivo. Vou dar um pouquinho mais de poder para eles, mas o dia a dia eles não estão aqui. Mas eles têm que estar aqui no dia do jogo, eles têm que estar no treino, eles têm que estar acompanhando o que está sendo feito no Goiás. Não é só o Pacheco e os seus diretores que têm que acompanhar. O Conselho de Administração, que é futuro, que eu não vou chamar de diretoria executiva estatutária e diretoria executiva não estatutária. A estatutária são as pessoas que vai ser o presidente com seus 4 vices. Ah, mas por que isso? Porque na Receita Federal, lá no Profut, os dirigentes associados não podem receber salário. Então, o Goiás é desenquadrado como associação sem fins lucrativos. E por outro lado, você não acha sócios do clube que estejam dispostos, 5, 6 sócios, 7 sócios, a fazer o que nós temos 21, 22 e 23. A ficar aqui 15 horas, 14 horas e colocar o CPF dentro da reta. Esse para o CPF é muito sério, gente. Hoje você pega todo o patrimônio seu, da sua família, das suas empresas, se não pagar os impostos de dia, o salário em dia. Isso é muito sério hoje. Então, por isso, André, que eu penso em mudar a nomenclatura, penso em reescrever todo o estatuto. Ele foi muito mal redigido, mas muito mesmo. Tem deficiências na parte patrimonial, na parte social, na parte de eleições. Você tem ideia, uma coisa boba, mas que é muito séria, quem aprova as contas do Pacheco é o Conselho de Administração com 3 votos. Isso não pode ser assim. Isso tem que ser feito dentro do Conselho Deliberativo, como sempre foi feito. E quando ela não é aprovada, ir para a Assembleia Geral. Então, olha que loucura, nós chegamos na redação. Isso sim tem que reescrever para o segundo semestre. E é praticamente um novo estatuto, mas dentro dessa ideia que está aí hoje, devido a comprar essa governança que o clube precisa ter. Obrigado. Então aí, Paulo Rogério Pinheiro, né, ele que hoje registrou
a sua chapa, 250 assinaturas, né? E nós estivemos aqui conferindo a chapa Eli Pinheiro registrada, então automaticamente já podemos colocar Paulo Rogério Pinheiro, né? Em junho vai ser aclamado presidente do Conselho Deliberativo do Goiás.